Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula de produção de textos. O tema da nossa aula de hoje é coesão e coerência textual. O que é um texto coerente? O que significa coeso? Vamos compreender isso na aula de hoje. Vamos lá? O objetivo de aprendizagem da nossa aula é perceber a importância da paragrafação para o entendimento do texto. O que é isso? O que vocês entendem por paragrafação? Paragrafação está relacionada a quê no texto? Alguém sabe? Aos parágrafos. Muito bem, aos parágrafos. Como nós estamos falando do gênero notícia, nós vamos perceber isso, a importância desses parágrafos nas notícias. Refletindo sobre os termos. O que é coerência? E coesão? O que quer dizer paragrafação? Já vimos que paragrafação está relacionado aos parágrafos. Porque tudo isso é importante para o entendimento do texto, tanto a coesão, a coerência e a paragrafação. Vamos entender isso melhor ao longo da aula. Conceituando. De acordo com o dicionário, o que quer dizer cada um desses termos? Coerência, ligação ou nexo entre palavras ou ideias. Coeso, unido, harmonioso. Paragrafação é a ação de construir parágrafos. São os parágrafos que organizam as partes de um texto, como as narrativas, por exemplo. Então, vamos entender melhor esses termos mais adiante durante a aula. Entendendo melhor. Coerência e coesão significa organização lógica, clareza de ideias, texto com sentido. São conceitos distintos, porém estão relacionados com a lógica e a clareza do texto. Ou seja, a coerência e a coesão, elas são importantes para que possamos entender melhor o texto, para que possamos ter clareza, daquilo que está sendo dito, daquilo que estamos lendo. Um texto é coerente quando ele faz sentido e quando suas partes têm relação com o todo, com a intenção do autor. A coesão refere-se aos elementos linguísticos que o autor usa para ligar as partes do texto entre si e com o todo. O que é isso? Que elementos linguísticos são esses? Dentro do texto são as palavras, os conectivos que ligam uma frase à outra. Então, tudo isso precisa estar ligados, precisam ter harmonia para que faça sentido. O modo como as frases estão ligadas estabelece o sentido do texto, ou seja, fazem dele um texto coerente. Por isso a importância da coesão, das palavras estarem harmonicamente ligadas, para que esse texto fique coerente, para que fique um texto com sentido. Vocês já ouviram falar na expressão sem pé nem cabeça? Pois é. Quando é só um amontoado de frases que não fazem sentido, a gente fala isso. É um texto sem pé nem cabeça. Exercitando. Aqui nós vamos compreender melhor a importância disso para o entendimento do texto. Nós temos uma historinha aí de duas crianças em que uma vai comprar um refrigerante. Vamos fazer a leitura observando a sequência aí dos quadrinhos. Abrir, abrir, abrir. No quadrinho 2, para ela abrir, você tem que torcer. No quadrinho 3, está escrito: olá, me dá um refrigerante, por favor. Quadrinho 4, droga, esta tampa não quer abrir. Tem sentido a história da forma como está organizada? O que vocês acham? Lembrando que para fazer sentido o texto, as palavras precisam ter harmonia uma com as outras, precisam estar bem ligadas harmonicamente, fazerem sentido entre as palavras para que o texto fique coerente. Então, observando aí, não tem nenhuma coerência a história. Os quadros estão organizados de forma aleatória. Por isso, o texto não fez sentido, por isso o texto não ficou coerente. Fazendo sentido.
Aqui nós vamos observar a mesma história, só que agora é uma história coerente. Por quê? Porque as partes estão interligadas, as partes têm nexo uma com a outra, têm sentido, e isso torna o texto coerente. Vamos fazer a leitura? Olá, me dá um refrigerante, por favor? Droga, esta tampa não quer abrir. Para ela abrir, você tem que torcer. Abrir, abrir, abrir. Olha a coerência no texto. Observaram? O que entendemos na aula de hoje? Que o texto, para ser coerente, ou seja, para fazer sentido, as palavras precisam ser bem ligadas, ser unidas, né? Ter uma boa harmonia umas com as outras, para que esse texto faça sentido. Os parágrafos precisam ser ligados harmonicamente, um parágrafo fazer sentido com o outro. Isso nós vamos observar nas notícias que estamos lendo, que vamos ler. Como esses parágrafos estão organizados? Tem sentido uns com os outros? Então vamos fazer essa observação. Bons estudos, caprichem nas atividades e até a próxima aula. Um abraço.